Olá! Os fatos que você vai assistir agora são registros com imagens impressionantes da maior cheia já registrada em Alenquer. Enchente que deixou centenas de famílias desabrigadas. Outras que tiveram que sair de casa apressadas para não se tornarem vítimas dos deslizamentos de terras. As águas dos rios Amazonas e Surubiú cresceram tanto que deixaram as duas principais ruas da frente da cidade debaixo d'água e centenas de residências alagadas. Tudo isso, acredite, aconteceu em Alenquer, município de equilíbrio ecologicamente aceitável, mas que de repente se viu em meio à fúria da natureza com chuvas sequenciais de 12 horas e o avanço amedrontador das águas sobre a cidade. O que teria acontecido com essa parte da região dessa gigantesca Amazônia? Seria o comportamento dos habitantes em relação ao desmatamento desordenado? As queimadas em períodos de seca seria uma resposta da ação criminosa do homem sobre a mãe natureza? Isso pode ser um alerta de que precisamos ter mais cuidados com o lugar onde vivemos, para o bem da humanidade e do nosso planeta. O fenômeno natural que mais preocupa as pessoas que moram nas áreas sujeitas a alagamentos tem um nome que assusta quem vive nas regiões ribeirinhas da Amazônia. Enchente é o avanço das águas dos rios que ocupam espaços de localidades que durante uma parte do ano desaparecem debaixo d'água. É temido pelos moradores e causa prejuízos incalculáveis para centenas de famílias. Mexe com a economia e a vida das pessoas atingidas, até mesmo dos moradores mais acostumados com o ciclo das águas. Historicamente, existem registros de grandes enchentes que deixaram marcas e histórias que ainda hoje são contadas por quem testemunhou o fenômeno. Em 1918, por exemplo, e que se repetiu com grande intensidade em 1953, considerada até então a maior cheia de todos os tempos. Mas essa geração de 60 anos depois viria a testemunhar o fenômeno avassalador de proporções nunca vistas. Segundo dados da Defesa Civil, mais de 400 famílias foram atingidas diretamente pela cheia do rio Surubiú. Casas como estas aqui estão praticamente abandonadas. Só poucos moradores insistem em permanecer na área, residindo dentro da água. Pessoas como aqui, o seu Armélio, 64 anos de idade e nunca tinha visto uma cheia como esta. Nunca tinha visto, nunca. Essa foi a primeira que a gente viu. Como é que estão as pessoas aqui da sua rua, seu Armélio? Então, todo mundo está se sentindo como o senhor está vendo aqui. A casa abandonada, todo mundo saiu fora daqui. As águas dos rios Surubiú e Amazonas cresceram tanto que atingiram mais de 9 metros acima do seu nível natural. Resultado de tanta água foi o desaparecimento temporário de algumas ruas de Alenquer e o abandono de seus moradores, de centenas de residências que foram alagadas e que mal deu tempo de retirarem os objetos de casa. Eu passei com a água pelo meio da canela e nessa casinha que é da dona Fátima que eu moro, e os meninos tudo, e a chuva ali em cima e alagando, né? Já pensou a água chegando na cama e os meninos dormindo. Desespero. Com certeza. No feriado de 1º de maio, águas invadiram até as casas de uma área nobre da cidade, desalojando centenas de moradores. Nas áreas periféricas da cidade e nas encostas dos morros, o perigo veio de cima. As águas da chuva causaram estragos com os desmoronamentos de encostas que deslizaram por sobre as casas, destruindo vários barracos e deixando os moradores desabrigados. A gente estava aí no quarto, eu com a minha esposa e o meu filho, né? Aí quando eu olhei pro chão, tava alagando praticamente tudo já. Aí quando eu fui olhar fora, tava arriando o barro. Eu falei para ela sair. Aí eu fui pro lado de lá puxar com a enxada, né, pra sacar, quando eu escutei só a zoada. Eu mandei ela correr pra cá e foi a primeira que caiu e ficou na porta.
Aí demorou muito, a zoada veio maior aí, foi na hora que ela correu pra cá que eu corri também, aí desabou tudo, saiu arrastando, fez prejuízo todo aí. O feriado, que deveria ser de lazer para os trabalhadores, se tornou um dia de muito trabalho para retirar do meio da rua o que sobrou dos deslizamentos e da cheia que tomou conta de centenas de residências invadidas pelas águas. Aí só Deus pode dar jeito. A coisa tá séria. Ninguém sabe nem o que pode fazer, né? A Rua do Comércio virou rio. Na Travessa Lauro Sodré, ninguém acreditava no que via. Parte da travessa foi engolida em questão de horas pelas águas que entraram pela Rua Paz de Carvalho. E tudo desapareceu debaixo d'água. O que não aguentou a força dos ventos e da chuva veio abaixo. Na Avenida Getúlio Vargas, o posto de gasolina, o bar, o mercado municipal, a antiga agência dos Correios, o Banco do Brasil, tudo foi tomado pelas águas. As praças João Tito Alves e da Bandeira desapareceram completamente. Quem decidiu ficar aqui teve que construir marombas com mais de 1 metro de altura e pontes para ter acesso ao porto. Do cais, sobraram poucos metros e um amontoado de embarcações ancoradas. A cidade ficou durante 12 horas sem energia elétrica. Na subestação da empresa que gera energia para as redes, as máquinas foram atingidas e os motores tiveram que ser desligados. Os homens passaram o dia trabalhando dentro d'água para não deixar os moradores sem energia durante a noite. Na companhia de abastecimento de água, os danos foram maiores. Não houve tempo de retirar os motores e a cidade ficou vários dias sem água potável. Casas centenárias, prédios históricos não resistiram à força da água e desabaram. Do tradicional Hotel do Círio, restou apenas a fachada. O aspecto de abandono e de incertezas do futuro depois da vazante do rio está presente no número de residências e casas de comércios fechadas, abandonadas, muitas condenadas pela Defesa Civil. A Defesa Civil catalogou que pelo menos 400 famílias foram atingidas pelas cheias em ruas como estas, que estão praticamente desertas. Poucos moradores insistem em ficar morando dentro d'água. Construções antigas, preparadas para resistirem séculos, mas que estão com suas estruturas comprometidas pela maior enchente dos últimos 60 anos em Alenquer. A cidade foi afetada, parte dela destruída, mas seus moradores resistem e estão prontos para construir o que foi atingido. As previsões para os próximos anos são preocupantes, mas até que venha a próxima enchente, os alenquerenses não desistem de lutar.